Êxodo 36:3, o som. Êxodo 36:3. Deixa-nos ler. E tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda lhes trazia cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da sua obra que fazia, e falaram com Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz para o real, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Impressionante, não é? Porquê é que Moisés fez isto? Porque ele dependia de Deus e não das pessoas e não das suas ofertas. Eu quero que você entenda uma coisa. Cada um de nós tem que depender de Deus, não das ofertas, não disto, não daquilo, não das pessoas que dão, não das pessoas que dão mais ou dão menos, não, nada disso. Depender de Deus. Porque é Ele que vai trazer a oferta. É Ele que vai suprir as necessidades. Portanto, cada vez que você semeia, pense que você está a dar para Deus e não para um ministério que você está a oferecer para Deus. E Ele, que o vê em oculto, recompensará em oculto também. Então vamos semear em nome de Jesus. Anda com Obrigado, alegria, Jesus. como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, Senhor. Porque és tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em João 9:1. Mudar de vida é o título da mensagem de hoje. Eu dou glórias a Deus. Porque Ele tem mudado a nossa vida e continua a mudar. Às vezes, há períodos na vida de todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que vamos passando por um processo. Mas chega a alturas da nossa vida em que Deus nos muda a vida. Deus já fez isso comigo algumas vezes. Mudou completamente a minha forma de estar. Na altura até foi de estar numa igreja e mudei para outra. Mudou quando eu saí do meu trabalho. Tem feito mudanças em mim. Muda a minha vida. Mas eu agora quero-vos trazer exemplos que estão na Bíblia de homens que a vida deles foi completamente transformada. Veja o que está aqui escrito, João 9:1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ora, alguém que já nasceu cego, ele nunca viu. Algumas das pessoas que nasceram, infelizmente, com essa má formação
ou os olhos não veem, ou até os olhos estão completamente tapados, ou até podem nem ter olhos sequer. Eu não sei qual foi o caso, a Bíblia não fala, apenas diz que ele é um cego de nascença. E o mais impressionante é que perguntaram a Jesus, mas quem é que fez mal dele? Foi a família dele que pecou? Foi ele? E não, Jesus disse, não, isto é para a glória de Deus. E depois aqui no versículo 6, veja o que é que Jesus fez. Fez o que todo homem faz para curar um cego de nascença. O que é que faz? O homem não faz nada, mas Deus faz qualquer coisa. E tendo dito isto, cuspiu na terra. João 9,6. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. A vida deste homem mudou. Eu imagino aquilo que nunca viu, agora ver. Ver as pessoas, ver o seu corpo, ver a natureza, ver tudo à sua volta. Deve ter sido emocionante. Jesus muda vidas. Sempre, a todo momento está a mudar vidas. Mas a vida deste homem foi realmente completamente mudada. Será que Deus não pode fazer o mesmo conosco, com cada um de nós? Não, mas você pode dizer, mas eu, graças a Deus, não sou cego. Em algumas coisas, todos nós, em algumas coisas às vezes estamos cegos e não estamos a ver. Nós precisamos que os nossos olhos se abram para podermos ver e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Ontem, não foi ontem, foi antes de ontem, vi um filme. Vi um filme com a minha esposa e esse filme falava sobre Abraão. E fazia o paralelo, fazia a comparação entre o que Abraão fez e o que Deus fez para connosco. Abraão, que não negou o seu filho, e Deus, que deu o seu filho. Se calhar, Deus queria ver até que ponto é que o homem ia. Um homem de quem ele confiava, de quem ele chamou, falou várias vezes com ele, o abençoou muitíssimo. E agora estava à espera do que é que ele faria se lhe fosse pedido algo que ele mais amava. E este homem, Abraão, deu para Deus o que mais amava. Deus não permitiu que ele matasse o filho. Mas Deus, por sua vez, permitiu que o seu filho fosse morto por nós. Que Jesus fosse crucificado e morto na cruz. O que é que nós estamos dispostos a fazer por causa de Deus? Darmos o nosso tempo, nossas finanças, a nossa vida. E quando Deus nos pedir aquilo que nós mais amamos, seja um trabalho, seja uma casa, um carro, amizades, seja o que for.
Nós estamos dispostos a dar para Deus? Realmente a mudança de vida acontece quando cada um de nós toma uma decisão. Uma decisão de obedecer a Deus, uma decisão de andar com Deus. Será que Deus alguma vez queria a morte de Isaac? Claro que não. Mas queria saber se Abraão abdicava de tudo por causa de Deus. Você abdica de tudo por causa de Deus. E não se trata de ir pregar para o outro lado do planeta. Não se trata disso. Trata-se se você está disposto a dar a sua vida por ela. Deus tem um plano para cada uma das nossas vidas, para a vida de cada um. Só temos uma vida e para a vida de cada um, Deus tem um plano. Muitas vezes este plano não passa por as coisas que nós desejamos ou que nós queremos, mas passa por aquilo que Ele acha o melhor. Ouça, uma das coisas impressionantes, e isto acontece muitas vezes com cada um de nós, aconteceu com Jesus. Jesus estava a orar e na revelação do Espírito ele soube o que ia acontecer. Ele soube que ia ser maltratado, ele soube que ia morrer na cruz, ele soube que ia levar o pecado da humanidade e ele pediu uma coisa a Deus. Ele disse: Deus, se possível, passe de mim este cálice. Mas, no entanto, ele não terminou a frase e disse mais. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aquele emprego que você gosta tanto, que está feliz, recebe bem, está bem na vida, você está disposto a abdicar por causa de Deus? Aquele carro que você gosta, você está disposto a vendê-lo por causa de Deus? Um pregador foi-lhe pedido uma vez uns tacos de... Ele gostava e gosta muito de jogar golfe. E ele tinha comprado uns tacos de qual ele gostava muito daqueles tacos. Comprou com esforço e Deus disse para ele: dá-me os teus tacos de golfe. Ele disse: Senhor, mas só apenas uns tacos de golfe, tu sabes o esforço que eu fiz para os comprar. Dá-me os teus tacos de golfe. Ele deu. E Deus lhe deu de volta uns muito melhores. Mas ele virou-se e disse: mas não eram como aqueles. E sabe porque é que Deus pediu aqueles tacos? Porque ele tinha posto o coração naqueles tacos. O nosso coração só pode estar em Deus, não pode estar em coisas, não pode estar em pessoas, só pode estar em Deus. Você entendeu? Então, mas tudo o que nós gostarmos muito temos que dar a Deus. Não, Deus vai. Deus vai chegar ao ponto em que lhe vai pedir. Ele fez comigo. Uma coisa que eu gostava muito de uma pessoa que eu muito amei. Ele me pediu para lhe dar para ele. Gostou-me, sim. Não pelo valor, mas pelo valor que eu tinha sentimental. Eu dei para Deus. Sabe o que aconteceu? Deus me deu de volta. Deus me deu de volta. Não o mesmo. Não a mesma coisa, outra coisa. Mas já não tinha o mesmo valor. Porque o outro tinha o meu coração. Mas o meu coração pertence a Deus. Perdemos? Não, você não entende. Nós ganhamos.
Porque quando o nosso coração deixa de estar em objetos, em pessoas, sabe o que acontece? Quando o nosso coração deixa de estar nessas coisas e começa a estar em Deus, garantidamente nós ganhamos. Nunca mais perdemos. Porque esse objeto pode se estragar, pode avariar, pode se perder, mas Deus não se perde. A pessoa pode nos defraudar, magoar, mas Deus não irá fazer isso. Portanto, no fim, só ganhamos. Mas para isso temos que permitir que a nossa vida seja mudada por Deus. Eu lembro-me, em todo o meu caminhar, quantas lágrimas eu derramei perante Deus. Ainda hoje, eu estava a fazer isso. Em que eu dizia, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Porque eu não sei tudo, eu não tenho todo o conhecimento. Mas Ele tem, Ele sabe o que está a fazer. Melhor que qualquer um de nós. Então, para mudar a vida, o que é que temos que fazer? Estar em Deus. Não, eu tenho que deixar isto, deixar aquilo. Eu não disse para você fazer isso. Mas Deus lhe vai mostrar o que você tem que deixar. Há pessoas que gostam muito de um determinado jogo. Quer seja futebol, basquetebol ou outro tipo de jogo. Gostam muito. E gostam de ver os jogos e tudo mais. Está mal, há maldade nisso. Não, de forma alguma. É algo que lhes dá prazer. Está tudo bem. Mas está mal quando isso está à frente de Deus. Como eu já cheguei a ver algumas vezes. Em pessoas que não vão a reuniões por causa de ir a jogos de futebol. Pessoas que põem Deus para segundo plano por causa de um determinado jogo. Entenda uma coisa. Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Um jogo? Uma pessoa? Um trabalho? Uma casa? Um carro? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Esta pessoa que está aqui, que foi curada, ele não pediu para ser curado. Jesus apenas se aproximou dele, colocou o lodo nos olhos e ele ficou curado. Os fariseus, os sacerdotes da altura, não paravam de fazer perguntas e tentar perceber, e perguntaram várias vezes à mesma pessoa a mesma coisa, até que chegou uma altura que aquele que foi curado respondeu. Aqui no versículo 31, 9:31, porque eles insistiam, falavam com os pais, falavam com coisas, eles estavam a tentar diminuir a cura que aconteceu na vida dele. Estavam a tentar de todas as formas que Jesus não fosse exaltado. Algo que é impossível de fazer. E depois o homem que foi curado chegou a uma altura que já não, depois da insistência, e ele pode dizer a eles, mas vocês já me perguntaram isso, eu já vos respondi. Chegou a uma altura que ele responde assim, João 9:31. Ele responde assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus, esse, e faz a sua vontade, esse ouve. Portanto, eu vou repetir outra vez. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores,
Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, é esse o ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se não fosse Deus, nada poderia. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E os sacerdotes viraram-se para ele, responderam eles e disseram: Tu és nascido de todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram-no. As verdades às vezes são duras de ouvir. E o homem tinha sido curado. Deus permitiu que através da boca dele falasse para aqueles que estavam a tentar diminuir a cura, a tentar diminuir a bênção que tinha sido trazida por Jesus para a vida deste homem. Versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor? Quem é ele, Senhor, para que eu creia, para que nele creia? E Jesus disse: Tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. A vida deste homem foi mudada. Que ele preferiu andar com Jesus do que ser exaltado pelos homens. Ouça, na minha infância, adolescência, eu tive muitos conhecimentos, conheci muita gente. Alguns amigos, outros nem por isso. Mas quando eu passei a pior fase da minha vida, eu não tive ninguém ao pé de mim. Quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Ele nunca mais me largou. Ele sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou. Eu lembro-me que isto aconteceu, eu aceitei Jesus em agosto de 1991. Em 1992, na altura que eu fez um aniversário em março, os meus pais e os meus avós me deram os parabéns e eu saí com um livro para a minha casa, na altura, porque eu já tinha casa própria. E fui para casa para ler o livro. Estive sozinho. Estive mais ou menos da meia-noite até às 6 da manhã a ler o livro. E foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Isto foi em 92, nem telemóveis havia na altura. Não havia nada. Eu não tinha telefone em casa também, na altura. Nada. Estava completamente sozinho. Uma experiência com Deus o vai fazer agarrar-se a Deus de uma forma como você não imagina. E Deus vai olhar para si de uma forma diferente. Acredite-me. As portas para si vão se abrir, a sua vida vai ser mudada. Você pensa que não, mas todos nós erramos. Ouça, não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas entenda uma coisa. Deus vê as pequenas coisas. Deus viu a sua oferta. Viu o que você deu. Com que coração deu. Viu o que você fez. Quando deixou de fazer alguma coisa para estar com Deus. Você deixou alguma coisa para estar a ler a sua palavra. E Ele viu isso.
Quando Deus lhe revelou alguma coisa que lhe faz doer muito o coração, mas em que você diz, Senhor, eis-me aqui, faças a tua vontade, mas não a minha. Ele sabe, ele viu isso tudo. E por causa das suas cedências, ele muda a sua vida. Jesus mudou a vida deste homem. Aquele que era cego desde a nascença, viu. Mas Deus mudou a vida de vários homens, de várias mulheres. Tanto assim dos apóstolos que ele os chamou, foi Jesus que os chamou para o ministério. Foi ele que chamou a Paulo para o ministério. E nos tem chamado a cada um de nós, aqueles que ele toca. Veja aqui outra passagem. Vamos a Marcos 5:4. Marcos 5:4. Jesus agora passou do barco para a terra dos Gadarenos. E nesta terra havia um homem impressionante. Marcos 5:4. Porque tem sido muitas vezes preso em grilhões e em cadeias, em correntes. E as cadeiras foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Eu quero parar aqui antes de continuarmos a ler. Estamos a falar de um homem que estava possesso de demónios. Eu já vi algumas pessoas possessas de demónios e é impressionante o que eles fazem. Eles ficam com uma força descomunal mesmo. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu lembro-me de uma vez nós estávamos a orar e para evitar que uma rapariga magra, não era muito forte, era magrinha até, e nós estávamos a agarrar os braços e as pernas para que ela nem se machucasse ela própria, nem nos machucávamos a elas. E eu lembro-me que eu estava a agarrar nela com o braço e estava a fazer assim, só a fazer força para baixo, nem sequer para não apertar, para não magoar, para fazer assim. E ela, a força dela era tão grande que quase que me levantava a mim. Só com um braço. As pessoas abrem portas para demónios, muitas das vezes, da forma que nem imaginam. Consultando bruxos, consultando cartomantes, começam a abrir portas. Traições. Você está-me a ouvir? Traições. Mulher que trai o marido que trai a mulher, abre portas para demónios entrar nas suas vidas. Eu não sei qual foi o caso desta rapariga, não é? Não sei. Sei o que é que estava a acontecer. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Este homem estava a passar pela mesma circunstância. Este homem tinha uma força tal que as correntes do qual prendiam homens, ele partia-as. Tal era a força que ele tinha. Toda a gente fugia dele. Ele andava clamando pelos montes, pelos sepulcros, e feria-se ele próprio com pedra. Mas isto era um caso muito grave de internamento. Era um caso muito grave de demónio.
A reação dele quando viu Jesus ao longe foi correr e o adorou. E agora vejam em Marcos 5:7, logo a seguir, o versículo a seguir, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Hã? Eu uma vez estava a falar com um colega meu e por causa de alguma coisa que a esposa disse, eu percebi que havia qualquer coisa de errado. Pedi ao meu colega se podia ir para o lado dela. Quando fui para o lado dela, comecei-lhe a falar do plano da salvação. Enquanto eu falei do plano da salvação, falei de Deus, estava tudo bem. Quando eu falei a palavra Jesus, foi só dizer Jesus. Foi suficiente para a pessoa se começar a manifestar. Olhar para mim, ofender-me, falar com outra voz mais grossa e tentar me alejar, o qual ela não conseguiu fazer. Porquê? Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Não importa onde estiver, não importa em que planeta esteja, ao nome de Jesus todo joelho se dobra. E por isso os demónios, quando viram a Jesus, diz: vens para me atormentar? Você percebe que ao nome de Jesus cada um de nós tem autoridade sobre os demónios? E muitas das vezes aqueles demónios que nos tentam, ouça, o diabo é de uma subtileza, é de um eu não quero dizer nada de bom dele, porque tudo o que ele tem é mau. Mas que ele é astuto, que ele consegue arranjar artimanhas e esquemas para nos tentar levar ao sítio que ele quer, para nos tentar atacar. É impressionante. Nós precisamos de Deus connosco sempre, a todo o tempo. A todo o tempo. Porque se não for assim, nós não conseguimos vencer. Porque o diabo é astuto. O diabo faz esquemas, faz pessoas, tenta nos magoar, porque se nós ficarmos magoarmos e não perdoarmos, ele tem acesso direto para entrar na nossa vida e estragar tudo o que está na nossa vida. Por isso esses esquemas, por isso maltratar, por isso tudo isso. Às vezes são pessoas que estão próximo de nós, outras vezes nem por isso. A nossa reação muitas vezes é barafustar, gritar. Mas se você fica quieto e calado e deixar Deus fazer o que tem a fazer, o diabo não entra na sua vida, nem toca na sua vida. Mas isto é muito importante saber uma coisa. Você tem que estar debaixo da vontade de Deus, porque se não estiver debaixo da vontade de Deus, nada disto vai importar. O diabo vai conseguir entrar na vida de cada pessoa para a destruir, se ele estiver fora da vontade de Deus. Eu quero lhe dar um exemplo. Um rei contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Porquê que esse rei fez isso? Porque o povo de Deus tinha muita força e ninguém os conseguia fazer parar. E então o profeta disse: eu só vou fazer o que Deus disser para eu fazer. E então chegou lá, colocou num sítio e quando foi para amaldiçoar, só abençoava o povo. Depois foi para o outro lado e só abençoava o povo. Até que chegou ao terceiro sítio e disse assim, e só abençoava o povo. E o rei disse: 3 vezes eu te pedi para amaldiçoar e 3 vezes tu abençoaste. E eu disse: eu não consigo amaldiçoar o que Deus abençoa. Mas, disse ele, faz-te uma coisa. Manda as tuas mulheres para o meio deles, para que eles se prostituem com elas, para que eles se deitem com elas. E fazendo isso, aí já a maldição pode entrar no meio do povo de Deus. Você está a ver o esquema? E foi assim que morreram uns quantos homens de israelitas por causa disso. O esquema
É arranjar uma forma de poder atacar. Não, vamos fazer isto, vamos fazer aqui um esquema de roubar aqui, de roubar ao Estado, de evitar do Estado receber este dinheiro. Vamos desviar isto. E quando você faz isto, abrir portas para o diabo para entrar na sua vida financeira. Não, vamos fazer desta forma, daquela forma, esquema. Você está a abrir portas para o diabo tocar na sua vida. E você pode dizer, não, mas não foi com intenção, era mesmo para... Pois eu sei. Mas você tem que pôr Deus em primeiro lugar. E não é tudo o resto. Não é o dinheiro. É Deus. É Deus. Os demónios que estavam neste homem tinham o nome de legião, porque eram muitos. E eles pediram para entrar num manada de porcos, 2.000 porcos, e entraram na manada dos porcos e os porcos se despenharam e foram para dentro do mar e morreram. E agora o que é impressionante foi o que as pessoas viram quando chegaram ao pé, versículo 15, Marcos 5,15, diz assim, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e de perfeito juízo, e temeram. As pessoas ficaram com medo. Mas este não era aquele que partia tudo e fazia tudo e agora está quieto e sossegado e vestido. Jesus mudou a vida deste homem. Tanto mudou que este homem queria seguir Jesus. E Jesus o impediu. Veja aqui no versículo 19. Marcos 5,19. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decapolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Às vezes nós queremos ir daqui para ali, fazer isto ou aquela coisa, mas no entanto, não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Ah não, mas eu gostava que fosse agora, desta forma, tem que ser agora. Ouça, há 12 anos, faz hoje, 12 anos atrás, 12 anos atrás, que eu fiz a primeira gravação em vídeo feita para o YouTube. 12 anos atrás. Foi por acaso, nós estávamos a tentar ver quando é que começou a gravação e tudo mais, e vimos, e calha, foi mesmo hoje, foi no dia de hoje, faz hoje, 12 anos. 12 anos. Eu peço desculpa, mas eu acho que se enganaram. Doze anos, é isso mesmo, sim. Eu é que estava enganado. 12 anos, faz 12 anos hoje, que fizemos a primeira reunião. Transmissão indireta, através do YouTube. 12 anos. Na altura, nesse mesmo ano, nós fomos até a Beja. E depois, um ano ou dois depois, penso eu, fomos outra vez a Beja. E eu pensava que ia começar logo naquela altura tudo. Que Deus ia confirmar o meu ministério e que ia começar tudo a acontecer. No entanto, não foi assim que aconteceu.
Passaram 12 anos. 12 anos. As coisas não vão acontecer só porque nós queremos. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Eu lembro-me uma vez quando disseram para mim que Deus tinha grandes coisas para mim. Mas disseram para mim, mas no tempo de Deus. E eu sei disso, que é no tempo de Deus. O nós desejarmos fazermos uma coisa não faz com que seja a coisa certa para se fazer. O nós irmos pregar, querer pregar ali, fazer este ministério, levar aquela pessoa a Jesus, não quer dizer que é a altura certa e o tempo certo para fazer, seja o que for. Nós devemos buscar a Deus. Ouça, isto aconteceu mês 6, em junho. É 1 de junho de 2013. No entanto, nesse ano, em fevereiro, eu tinha sentido que devia de fazer isso. Só que eu queria ter a certeza absoluta. E esperei, e esperei. E em maio desse ano, eu tive a certeza e comecei a preparar tudo e em pouco tempo consegui comprar tudo o que era necessário, fazer tudo o que era necessário para que pudesse avançar com tudo o que Deus queria que eu fizesse. Quando Deus lhe diz para fazer qualquer coisa, todas as coisas se vão alinhar para que você consiga fazer. Os impedimentos, mesmo que se tentem levantar, vão desaparecer no nome de Jesus. O dinheiro que vai ser preciso, ele vai aparecer. Tudo vai acontecer. Porque é a vontade de Deus e você está disposto a fazer a vontade de Deus na sua vida. A vida deste homem foi completamente mudada, mas ele também começou a mudar a vida de outros. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Vamos ver outro homem. Em João 5:5. João 5:5. Segundo a descrição bíblica, havia um anjo que descia no tanque acho que era Betesda. Betesda. Era um tanque do qual um anjo descia sobre essa água e quando descia sobre essa água agitava a água e quem descesse lá em primeiro lugar ficava curado. Este homem estava deitado ao pé desse tanque e estava ali deitado para ver se conseguia entrar na água quando a água era agitada, para ficar curado. Jesus sabia disso. E agora veja, João 5:5. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Ouça, eu quero repetir, 38 anos. Uma vida. 38 anos que estava doente. Versículo 6. E Jesus, vendo-o ali deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Queres ficar curado? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele queria ficar curado. Versículo 8, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado.
O dia de sábado para os judeus é um dia especial dado por Deus para não se fazer nada, não se fazer trabalho algum. Os sacerdotes da altura, em vez de ficarem todos contentes, porque o homem tinha ficado curado, que era paralítico há 38 anos, não. Condenaram Jesus porque fazia curas no sábado. É impressionante. Impressionante. O que as pessoas fazem, o que o diabo faz para tentar destruir a obra de Deus. Se já está no chão, não vale a pena levantar. Uma das coisas que aconteceu foi que depois os judeus começaram a criticar e a dizer não é lícito levar a cama no sábado, não é lícito. E o homem dizia, não, quem me disse para levar a cama foi aquele que me curou, mas quem te curou? Foi Jesus. Ou antes, ele nem sequer sabia quem se tinha curado. Mas depois Jesus lhe apareceu e ele foi dizer aos sacerdotes, olha, foi Jesus que me curou. E eles ainda ficaram mais raivosos. Você sabe o que é que Jesus nos disse para fazer? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão sobre os enfermos e os curarão. Mas o que ele disse é, ide por todo o mundo e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Mas nós queremos o reino de Deus mesmo. Nós estamos dispostos a abdicar da nossa forma de pensar, da nossa forma nos nossos achos, não, tem que ser assim, tem que ser assado, mas tem que ser como? Se é Deus que faz, e Ele faz conforme quer, e como quer, e quando quer. Eu hoje, a minha esposa mostrou-me alguém a tocar piano, e dois a tocar violoncelo. Acho que é violoncelo, aquilo grande que se põe no chão para tocar, acho que era violoncelo. Uma das meninas que lá estava, que tinha 17 anos, que estava a tocar, tinha o corpo todo retorcido e estava a respirar por um tubo e estava a tocar. E eu, quando olhei para aquilo, eu disse, Senhor, a minha vontade é logo ir orar pela pessoa e que a pessoa fique curada no nome de Jesus. Que Deus me permita que assim o faça, no nome de Jesus. Para que o seu nome seja exaltado na terra. Para que o seu nome seja exaltado. Porque não sou eu, é Ele que cura. É Ele que estende a sua mão para curar. E para que se façam sinais e maravilhas no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero vos dizer que a vida deste homem também foi mudada. Mas veja aquilo que é que Jesus lhe disse. Versículo 14. João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Para que não te suceda alguma coisa pior. Então é o pecado que abre portas para que o diabo possa entrar na vida das pessoas. Espera aí, mas como é que não... Você nunca reparou como é que eu começo a reunião? Pedindo perdão a Deus? Então, mas você errou? Quantas vezes eu erro e não sei que errei? Porquê é que nós dizemos para nós buscarmos a Deus todos os dias?
Para quê? Para que a nossa busca por Ele todos os dias nos faça reconhecer em nós e perceber em nós o que é que fizemos de errado. Para que as bênçãos de Deus continuem na nossa vida. Para que nós possamos afastar de nós a maldição. Às vezes com coisas simples, às vezes com objetos que entram em nossa casa, que nós não oramos por eles e pensamos que aqueles objetos, não tem mal, é só um copo, é só uma coisa assim, tudo bem. E de onde é que veio esse copo? Quem é que fez esse copo? Quem é que orou por esse copo? Você sabe que até alimentos, você tem que ter cuidado com o que come. Você está a dizer isso? É, porque a alimentação que nós fazemos só é recebida por nós e abençoada por nós quando nós oramos pela comida. Mas há comida que já oraram por ela e não foi ao nosso Deus, foi a outros deuses. E essa comida está amaldiçoada. E a Bíblia diz para não comermos comida abençoada por ídolos ou determinada a ídolos. Você sabia disso? Até mas como é que vai saber? Saiba como é que a comida é feita. Você vai buscar uma determinada comida, vá saber como é que essa comida é feita. Como é que ela é feita realmente. Vá saber, ouça, na internet, ouça, atualmente tem tudo. Você agarra, mete numa página de internet e escreve lá o que quer procurar e, pimba, aparece logo a descrição, como é que é feito, o que é que se diz e tudo mais. Assim você fica a saber o que é que pode ou não pode comer. O que é que abençoa a sua vida e o que é que amaldiçoa a sua vida. Está bem, mas eu comi sem intenção, sem coisa. As coisas que eu comprei não foi com intenção de maldição. Não, mas a maldição está nos objetos. Isso enquanto você não quebrar a maldição. Ou isso, enquanto você não quebrar a maldição e voltar a abençoar os objetos, esses objetos vão amaldiçoar a sua vida. Você comprou um carro, ora para o carro, quebra a maldição toda sobre o carro. Abençoa o carro em nome de Jesus, entregue nas mãos de Deus. Qualquer outra coisa, que você tem uma casa, ore pela casa. Abençoa, quebra a maldição sobre a casa, abençoa a casa. Abençoa tudo à sua volta. Para que Deus se posicione na sua vida e não o diabo. Por isso é que às vezes há discussões que você não percebe porquê. Há coisas que acontecem que você fica de boca aberta, mas como é que isto foi acontecer? Qual foi a razão? Não há razão para isto acontecer. Mas há uma causa. O diabo teve acesso a poder entrar na casa. E aí trouxe a discórdia e o conflito. Muda a sua vida, por favor. Aprenda a viver com Deus. Aprenda a viver com Deus. Não é afastar de Deus. É com Deus. Podemos chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos dizer, Pai, eu sei que Tu queres mudar a nossa vida e eu sei que vais mudá-la. Dá-nos a Tua direção, dá-nos a Tua sabedoria, dá-nos o Teu discernimento para que façamos sempre o que Te agrada a Ti e Te exaltemos o Teu nome sempre, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Amém. Eu vou-vos ler, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Eu quero só parar aqui só por causa de uma coisa. Tendo dado, Jesus,
abençoou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei isto. Isto que é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice, indignamente será culpado pelo sangue e pelo corpo do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem ou morrem, porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo este vinho e abençoo este pão e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. E o meu micro. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Pai, levamos o pão, símbolo do teu corpo, símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Fazemos isto em memória dele, nos lembrando do seu sofrimento, de tudo o que ele pagou por nós, para que por nós pudéssemos hoje ter vida e vida eterna. No nome de Jesus. Eu tomo o pão, em nome de Jesus. Amém. E agora elevamos o cálice, Senhor. Símbolo do sangue de Jesus. Foi derramado lá naquela cruz. O sangue da nova aliança. Que nos une a Ti, Senhor, por toda a eternidade. Este sangue que nos abençoa, que nos liberta. Este sangue que nos une. Nós tomamos parte em nome de Jesus. E tomamos o cálice no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Uma boa semana. No nome de Jesus. Amém.